Bom dia a você que nos assiste, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde e quando você estiver. Começa agora o Sport Insider, nosso programa para falar sobre Sport Business, negócios do esporte, direto dos estúdios da N Sports em São Paulo. E neste episódio nós vamos ouvir Fábio Cado. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, obrigado pelo convite, mais uma vez. Fábio vem da Alemanha ao Brasil, a São Paulo, para conversar com a gente. Qual que é o teu cargo? Eu estava de férias no Brasil, você... Eu te tirei das férias. Mas você quer falar o seu cargo em português ou em alemão? Não, posso falar em português. Eu sou diretor global de mídia e marketing integrado. Legal. E você foi do Brasil para a Alemanha, certo? Então você era diretor de marketing no Brasil e você foi para a Alemanha para trabalhar nessa função de mídia, mas que é uma função que está integrada à área de marketing. Totalmente. Ela faz parte da área de marketing, como um dos canais, assim como você tem o PR, que a gente chama de... Tem aquele modelo peso que chama, né? O Paid, Earned, Shared e Owned. Explicando, o Paid é tudo que vem relacionado à questão de mídia paga. O Earned é o que a gente chama de PR, ou assessoria, aquilo que você vai ganhar. O Shared é de acordo com os assets que você tem, vai fazer. O Owned são os seus canais próprios. Eu cuido do P, vamos dizer assim. E da integração do P com as outras letrinhas que eu estava citando aqui. Legal, então vamos transitar para essa área agora, para a gente falar sobre mídia e... É futebol? Não, né? É esporte, você tem que olhar para tudo. Até porque a Puma tem patrocínios a atletas como o Usain Bolt, durante muito tempo foi o cara, o embaixador da Puma. Como é que é a tua rotina de trabalho? Assim? Você tem que olhar para o quê? Você tem que olhar para todos os mercados, imagino, mas qual que é a sua preocupação? Eu acho que primeiro é entender o nosso consumidor, né? E não o que nós gostamos ou não gostamos. Esse é um exercício que parece óbvio, mas é difícil de fazer. Geralmente a gente sempre vai aquele filtro nosso, né? É legal, não é legal. Não, é quem está assistindo o que quer, o que não quer. Então a gente vai cruzar informações óbvias de negócio e informações de marca, né? Ou objetivos de marca. O que eu quero elevar? Esse é o nosso público e eu quero crescer em negócio e reconhecimento de marca. Que acho que a gente vem de uma ressaca, fazendo um parênteses aqui curto. A gente teve aquela coisa do marketing de performance muito forte há 10 anos atrás, onde você media tudo, fazia tudo e tudo mais, e você tinha resultados de curto prazo muito visíveis. Só que isso não necessariamente ajuda a marca. O que é o marketing de performance? Todos aqueles, principalmente com o marketing digital, então seja SEO, a busca, o tráfego, a questão pelo número que você está trazendo, então o retarget, todas essas ferramentas novas ou oportunidades novas que o marketing digital trouxe, de você medir muito mais, e atacar muito mais, e reagir muito mais, e levar tráfego para o seu Puma.com, por exemplo, tudo isso a gente chama de marketing de performance. E a questão de branding, que é o que vamos separar em dois universos, né? Você tem o branding e performance. Você pode estar vendendo muito bem e sua marca não necessariamente ser forte. E isso, num curto prazo, vai te ajudar, no curto médio, mas no médio longo, não necessariamente. Então, é uma corrida que a gente percebe, não estou falando da Puma, todas as marcas estão buscando esse branding de novo. Como é que você relaciona com isso? A questão da reputação da sua marca, do valor da sua marca. Só que isso não é fla-flu, né? Vou só nesse, eu vou só naquele. Como é que você combina os dois? Acho que a gente está começando a entrar mais nessa discussão. E, de novo, pode parecer óbvio, mas não, é a discussão do momento. Como é que a gente vai fazer performance e trazer os resultados visíveis que o mercado está esperando, e como é que você vai crescer a sua marca que vai te sustentar mais no médio e longo prazo, e você não vai ter um pico que você vai vender bem, como a gente vê vários casos de marcas, empresas que estão surgindo 1 ano, 2 anos e somem. Como é que você cria essa relação mais contínua com o seu consumidor? Então, falando dos objetivos, voltando para os objetivos. Os objetivos que a gente tem cruza com o Consumer Insights, que é o que traz os dados do nosso consumidor, e com vendas, e a gente começa a tentar trabalhar esse bicho maluco hoje, que é como as pessoas consomem mídia. Não tem, de novo, não tem mais aquilo de você sentar no sofá, todo mundo, na sala, na hora do jantar, ou você assistir o jogo aqui, ali. Tudo isso mudou muito e continua mudando muito rápido. Muito rápido. E toda hora a gente tem essa coisa de querer achar o caminho mais fácil. É isso. Não tem mais caminho mais fácil. Fica fragmentado e você não tem um budget que você vai ficar fragmentando tudo, porque também não te traz aquilo que você precisa. Cada canal vai te entregar um pouco mais daquilo que você precisa. Então, o meu dia a dia é
todos os dias está entendendo junto com os players o que cada um está fazendo, como está sendo consumido isso, que integra, você tem um player hoje onde você assiste, e esse mesmo que assiste, o cara tem um e-commerce, e você pode integrar as duas plataformas, de que maneira você faz isso, ou o outro que é só por assinatura, o outro que é aberto, o outro que tem isso. Definir onde você vai pôr cada parte do seu budget ali e formar disso a melhor estratégia é o meu trabalho. Legal. Então você está olhando sempre para o mercado, você tem que, obviamente, estar sempre preocupado com as vendas da Puma, mas você está olhando para as mídias, tanto as convencionais, então tem a TV aberta, a TV fechada, você tem agora canais de streaming que alguns vão ter modalidades de propaganda, YouTube, lineares, não lineares, etc. Influenciadores, patrocínios de atletas, isso passa pela tua área também? Não, tem o time de Sports Marketing. Tá. Mas a gente daí tem que ter a visão de um patrocínio de atleta ou clube, a visão de mídia. Tá. Qual o resultado que ele está ajudando, né? Como esse parceiro está ajudando a gente como mídia. Tá. Então, no seu dia a dia, você está focado realmente nos canais, nas plataformas de mídia, para saber e físicos, como... né? Você e físicos também. Já nem parece antigo, mas ainda precisa. Então, você está focado em como alocar esses recursos nas mídias. Qual a estratégia? Qual a estratégia? E do mundo todo, né? E aí, como é que isso funciona? Você determina uma estratégia global. Isso. E as filiais da Puma pelo mundo, elas seguem 100%? Exatamente. Ou elas têm que tropicalizar, se a gente falar de Brasil, por exemplo? A estratégia tem seus pilares e cada mercado vai aplicar os pilares dentro da sua realidade. Não dá para desprezar o local flavor, né? O tempero local, como você falou. Eles precisam aplicar isso de acordo com o conhecimento local que eles têm, que eu, sentado lá na Alemanha, não tenho do Japão, da África do Sul, da França, de todos. Então a gente entende como eles estão consumindo. Qual é o melhor parceiro para esse pilar? Essa é uma decisão local. E é um investimento local também. Então, o meu papel não é de compra de mídia centralizada e aplicada aos mercados. Ele é de estratégias, de definição de estratégia e de parcerias globais. Então, todos esses players, ou os principais, a gente identifica que eles são os mais importantes. De que maneira a gente passa a ter uma visibilidade dessa parceria globalmente e não fragmentada, já que eu compro mídia de forma fragmentada. Para que esse parceiro enxergue a marca de uma maneira holística, vamos dizer assim, e não mercado por mercado, porque aí é pior em termos de relacionamento, negociação e tudo mais. Tem que ter um certo padrão. Sim. Para que você esteja na Indonésia, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos e enxergue a Puma não só com a mesma marca, mas com uma presença uniformizada. Seja com os assets, seja como se aplica isso em futebol, mas esse país tem esse jogador, esse país tem esse jogador ou tem esse clube. Tá. Eles vão fazer esse trabalho de tradução e vão para a parte tática, né? Então a gente trabalha a parte estratégia e depois tem a parte tática, que é onde os países vão aplicar. Tá. E sem querer revelar demais a sua estratégia, qual é a mídia hoje que você entende que é a mais importante, eu não sei se é a palavra, mas aquela que a Puma tem que estar, assim? Porque quando o espectador, ou o leitor, ou a pessoa que nos assiste está vendo, é muito fácil ela se apaixonar pela nova mídia. Dela dizer, puxa, o TikTok, você tem que estar lá porque todo mundo só fala no TikTok. Para tentar citar um exemplo que nem é o mais recente possível, certamente tem uma coisa mais tendência. Mas, ao mesmo tempo, a televisão aberta ela tem números que são muito superiores a qualquer outra mídia nova. É achar esse balanço, como eu estava te falando. E aí vai partir um pouco dos objetivos, porque aquele marketing de performance que a gente está falando, ele vai mais para os players digitais. Que você consegue fazer o tracking do que está acontecendo em real time e muda, principalmente o tráfego que você está gerando para sua loja ou, enfim, para os outros objetivos que você pode definir. Quando é uma questão de marca, você precisa criar algumas relações que a gente chama de relação mais emocional com o seu consumidor. Você não consegue fazer isso com alguns formatos. Os formatos media display, que são aqueles banners, como é que você vai passar uma emoção em cima disso? Então, os formatos audiovisuais, que vão desde TV aberta, TV, ou Connect TV, né, ou VOD, como eles chamam também, ou o próprio YouTube, tudo isso, a gente, hoje, é uma prioridade.
Óbvio que se você vai estar na beta, ou na fechada, ou na Connect TV, a gente chama Connect TV, todas essas, Netflix, Amazon, todas essas a gente chama de Connect TV. Ou até o YouTube, aí você vai fazer o balanço do que você tem. E isso vai partir do seu objetivo e do seu budget. Por que uma entrega custa muito mais caro? Ela entrega mais e a outra mais... O que a gente evita é querer estar em tudo. Tá. Porque aí você está em tudo de maneira muito baixa, né? com uma frequência muito baixa. Mídia a gente tem alcance e frequência. Qual é o alcance e com que frequência? E aí você vai ter o período da campanha. E com isso você vai ter o budget. E aí você vai calcular. Existem várias ferramentas para a gente ver quantas pessoas a gente vai conseguir impactar e de que forma. Aí você tem mesmo uma mídia digital de vídeo no YouTube, você tem skippable ou não skippable, né? Então você pode pular ou não pular. O que você não pode pular é mais caro que o que você não pode pular. Então, cara, tem muitos formatos hoje. Acho que o que eu estava falando para você o que é mais difícil, o que me atraiu também em ter essa especialização em um canal específico foi essa maneira como mudou o consumo de mídia. Mas é legal a distinção que você fez entre marketing de performance e branding. Eu queria voltar um pouquinho para ela, porque no marketing de performance você tem esses indicadores que, pelo que eu senti da sua fala, 10 anos atrás, talvez, você criou uma obsessão por eles. Muito. Quer dizer, você tem que ter os views, você tem que ter o engajamento, você tem que ter essas métricas todas muito altas. E você tem o branding, que é uma coisa importantíssima, mas que eu sinto que talvez esteja mais relegado aos textos de LinkedIn do que a prática dos departamentos de marketing das empresas. Dá para medir também. O que dá para medir dá, com pesquisa, né? Sim. Só que eu acho que na prática, o que acontece? Os profissionais de marketing, eles sabem da importância do branding, mas eles são cobrados pelas métricas de dia a dia. É aquela dualidade que a gente estava falando. Que eu espero, aí como profissional de marketing, independente da empresa do trabalho, eu espero que passe a ter a convergir mais essas duas áreas. Porque ambas são importantes. Antes do digital, sempre tinha aquela coisa também do departamento financeiro, como é que você mede isso daí também, né? Então virou aquela coisa meio maluca porque você pediu o budget para o departamento financeiro, quem disse, né? Não, subiu vendas, ou não sei o quê. Você pode definir todos os KPIs que você quiser. É importante você definir os KPIs que você precisa e seguir neles. Porque, em teoria, você pode começar também, como eu falei, já que você mede tudo, que é a grande vantagem, a maior desvantagem é que você mede tudo também. Você está sempre ali querendo achar o número verde. Olha, mas eu cresci nisso, mas eu cresci naquilo. A gente tem que parar um pouco com isso de, errei, tá caindo, como eu corrijo, e tudo bem. Mas define 3, 5 e segue nesses 3, 5. Das duas áreas. Ou como as duas, uma ajuda a outra de novo. Não faz sentido você estar fazendo um investimento alto em branding, porque é mais caro. Os formatos de branding são muito mais caros que o de performance. Você faz dali, sua marca está desejada, e você não surfa essa onda, vamos dizer assim, você gera uma onda gigante e não está surfando. Ao mesmo tempo, não vale a pena também você ficar só em marolinhas ali toda hora, vendi mais. E todas as vezes ninguém sabe quem você é. Ou você está suscetível a ser substituído a qualquer momento. Porque isso acontece muito também. Marcas digitais vendem bem, crescem, tem 6 meses, mas 6 meses não são 6 anos, não são 60 anos. Acho que essa diferença, né, como coexistir e qual é a melhor maneira de coexistir, isso é outra coisa que a gente discute muito com os partners, né, os media partners. Para você, qual é o melhor? Porque tem alguns que atuam nas duas áreas e outros são mais focados em um só. E acho que isso passou também a acontecer com os players, né, de mídia. Eu só entrego branding, o que eu consigo passar a entregar aqui dentro de performance para medir também? Eu, pessoalmente, eu não gosto, de novo, dessa maluquice de, vamos medir tudo. E muda tudo a cada número que aparece. Eu acho que, de novo, define quais são importantes, dá o tempo para isso acontecer e corrige se isso está acontecendo ou não. Vamos conectar agora o teu trabalho com a parte de marketing, porque a gente sabe que a Puma tem investimentos muito relevantes na área de marketing, não é de hoje. Né? Eu já citei o Usain Bolt como um atleta que é um embaixador, né? Foi embaixador durante muito tempo, ainda é. Ele é com outra função, mas ele ainda tem contrato com a gente, sim. Então, assim, tanto a marca que ele faz ali, quanto, né, os resultados dele, durante muito tempo ele foi uma cara da Puma muito importante. E você vê, essa memória que me vem à
agora e que eu faço associação com a Puma. Exato. Esse é um sinal de que o marketing funcionou. Né? E eu acho que o torcedor, o espectador que está ouvindo e vendo a gente faria essa mesma associação. Qual que é a relevância de uma figura como o Bolt, como o Neymar, como um grande embaixador, alguém de altíssima performance na hora de montar uma estratégia de marketing e de mídia? Eu acho que para essa indústria é essencial você ter... Vamos falar primeiro pela parte de credibilidade. Se você tem um atleta desse nível usando a sua marca, essa marca é boa. Você tem essa marca ajudando o Bolt a ser o maior recordista de todos os tempos. Cara, aquela sapatilha que ele estava usando, aquilo que se usa em track and field, a gente chama de sapatilha. Aquela sapatilha que ele estava usando em track and field, em atletismo, chama sapatilha. Se ele estava usando aquele uniforme, tudo aquilo, e ele bateu o recorde, você ajudou, você fez parte dessa jornada. Você não atrapalhou, você ajudou. E você aprendeu com esses atletas a desenvolver produtos mais rápidos, mais leves, mais confortáveis e tudo mais. Então tem uma parte que é, como eu falei, a credibilidade. O que essa parceria traz para as duas marcas, né? Para a Puma e para o atleta em questão, ou para o clube, ou para quem quer que seja. O segundo é de audiência. Esse atleta vai te ajudar a trazer uma audiência que talvez você não iria conseguir simplesmente com a mídia que a gente estava conversando. Porque você traz um fã daquele atleta ou daquele clube numa convivência muito maior. Por isso que eu falei que é legal fazer esse exercício desses assets como assets também de mídia. Ativos de mídia. Ativos de mídia. Como que eles podem te ajudar na exposição a atingir seus objetivos. Um ponto que eu te falei, credibilidade, né? Te dá uma credibilidade porque é um atleta campeão, um atleta de recorde e tudo mais, e você está trazendo essa credibilidade para sua marca, juntando duas marcas fortes. A segunda é de audiência. A terceira são de valores. Ou seja, se o Bolt é muito rápido e a Puma quer ser reconhecida como uma marca veloz, estar próxima do Bolt faz essa associação. Faz. O ponto é que quando você está tratando de pessoas também. Então você não pode ter aquele olhar muito frio. Porque ele pode ganhar, pode perder. Pode fazer coisa boa, pode fazer coisa ruim, vamos dizer assim, né? Então você tem que sempre trabalhar junto, entender essa parceria, entender os valores que você quer fazer. Essa questão dos valores é importante na hora de definir quem você quer trabalhar. Existe, a gente também parece papo de marqueteiro, mas as marcas têm seus valores, têm seu posicionamento. Você lembra da marca de acordo com algumas características. E é importante que você traga atletas, clubes, etc., que vão te ajudar a fortalecer essas características. E como é que se faz essa busca? No caso da Puma, existe uma premissa do tipo, olha, a gente prefere qualidade à quantidade, ou seja, a gente prefere ter 10 atletas caríssimos a um time de 100 atletas de um perfil mais desconhecido, mas que são apostas, que de repente um desses vai virar um influenciador que vai viralizar, que vai trazer, enfim, existe uma premissa, um guideline? Existe. Olha, eu colocando um termo em inglês para mostrar que eu também sei. Não, existe sim. Existe, a prioridade é qualidade, só que qualidade custa. Então, vamos dividir isso em níveis. Você tem que ter ali o seu primeiro nível, você tem que ter o que a gente brinca às vezes de heróis locais, e você tem que ter aqueles que são os próximos, né? A categoria de base, que você não sabe o que vai acontecer. Pensa nisso como literalmente como um formato de pirâmide. Então, como você vai montar essa pirâmide, quem vai vir, quem sobe, quem desce, isso tudo passa por essa estratégia, essa análise que a gente estava conversando. Mas é importante, se você tem só o meio da pirâmide, você não tem renovação e você não tem o apelo. Se você só tem o topo, você tem o apelo, você não tem, às vezes, a quantidade, né, o alcance que a gente estava falando, e também não vai ter renovação. Se você trabalha só na renovação, você trabalha muito no risco. Você não sabe qual deles vai subir a pirâmide. Então, de novo, tentei ilustrar um pouco. Claro. E na hora de escolher esses atletas, existe uma lista de quesitos que vocês buscam? Você já falou sobre valores. Então, assim, para um atleta que está buscando um patrocínio, ter uma conduta X é importante.
Agora, quando você fala, por exemplo, de redes sociais, é importante que o atleta tenha uma quantidade X de seguidores, é importante que ele tenha métricas para... Porque tem também a parte de marketing de performance. Isso é algo que faz parte da... Ajuda. Eu acho que o primeiro critério é performance. E aí, quem é essa pessoa? Performance esportiva. Esportiva. E quem é essa pessoa? Também. Acho que a questão dos valores dessa pessoa, porque a gente estava falando, você citou um pouco de valores extra-campo, quadra ou pista, valores dentro do campo, etc. Tudo mais. Combinar isso é o melhor dos mundos. Às vezes não é possível. E aí você vai equilibrando um pouco do que tem. Porque também, assim, a marca não pode querer mudar a pessoa. Isso é uma premissa que eu tenho também. Você não patrocina alguém para moldar essa pessoa. Porque aí você não está querendo aquela pessoa. Por que você está patrocinando alguém para isso? Você patrocina alguém para você trabalhar junto com essa pessoa. E não para forçar essa pessoa a ser alguém que é bom para a marca. Porque você já fez uma escolha errada. Né? Como você vai construindo isso e como um colabora com o outro, tem atleta que adora o marketing. Né? O Neymar é um perfil desse. Né? Ele gosta de trabalhar junto, desenhar junto, explorar todas as... E tem os caras que são mais tímidos. Né? O próprio Messi sempre foi tido no mercado como um cara mais tímido. Então ele não é bom para a marca? Não. Joga muita bola, era bom para as marcas e depois começou a trabalhar isso. No começo, lá atrás, ele não tinha esse perfil. Que aí também tem o trabalho do atleta, né? Em querer ser o quê? Nesse projeto, vamos dizer assim. A Puma ainda patrocina o Neymar? Sim. Tem contrato até quando? Eu não tenho a informação final, mas até o final do Mundial do ano que vem, 100%. E depois tem já cláusulas e tudo mais de extensão. De renovação, não vou dizer automática, mas geralmente tem aquela preferência de renovação, algum tipo de dispositivo. O Neymar, seguindo exatamente no ponto que você estava, é um atleta que ele tem valores esportivos muito interessantes, quer dizer, ele tem alta performance, apesar da fase recente do Santos ser de altos e baixos, e mais baixos do que altos. Ele tem a parte de performance comercial, então ele tem muitos seguidores, ele entrega muito resultado. Mais recentemente, ele tem tido episódios, por exemplo, de discutir com o torcedor na arquibancada, né? Ele tem controvérsias. Né? Ele deixa o torcedor do Santos irritado quando tem um clássico com o Corinthians, ele está no evento da Kings League. E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu já imagino a resposta, mas eu quero que você responda mesmo assim para quem está ouvindo a gente entender. O patrocinador, e você já disse que não quer moldar o comportamento do atleta, mas o patrocinador, em algum momento, ele chega no Neymar para dizer, Neymar, você podia não fazer mais isso? Eu acho que depende do caso. Eu não vou entrar especificamente nos exemplos do Neymar, porque essa regra vale para todos. Depende do caso, da gravidade disso. Você vai conversar assim ou não. Fora isso, é acompanhamento de dia a dia, entender qual é o projeto dele, o que ele está fazendo. Provavelmente aquilo que a gente está conversando, o Neymar, ele estava na Kings, irritou o torcedor do Santos, mas ele mesmo depois falou que ele estava tratando, tem um planejamento. O Neymar é um cara que, estando bem, é super importante para o ano que vem, em 26, para o Brasil, para o Santos, para o Brasil, eu acho que até para a Puma, para todos. Então, ele tem um crédito, né, de fazer esse trabalho, e eu acho que ele está querendo isso também, ele sabe disso. Mas a marca, voltando para a sua pergunta, não é babá de nenhum atleta, vamos dizer assim, de que que está fazendo, que você não está fazendo e tudo mais. Caso a caso existem conversas, seja com, e aqui não estou falando do Neymar, com qualquer um deles, E vale também para clubes, vale também para federações e tudo mais. Sempre tem esse acompanhamento. Sempre tem uma análise de continua ou não continua. É muito grave ou não é muito grave? O que aconteceu, o que vai acontecer? Isso é constante no marketing esportivo. Mas para a gente ter um clima mais ameno daqui para frente, vamos baixar um pouquinho a temperatura. Vamos voltar um pouquinho para a questão da construção de uma campanha com ou sem embaixadores. Tem campanha recente da Puma, que eu não vou saber dizer o nome, mas talvez seja a Go Wild,
que ela não tinha os rostos de embaixadores conhecidíssimos. Ela era usada Era uma campanha lançada esse ano em running corrida, tá? A gente sempre... No mercado a gente chama running. Os próprios corredores chamam de running então, no Brasil. Então, nesse caso... tentando traduzir de novo. Não, mas tá ótimo. Essa campanha, ela não teve os rostos de pessoas conhecidas, atletas. Propositalmente usou o rosto de pessoas desconhecidas. Porque era uma campanha, de novo, de marca, né? Vamos pensar assim, a gente tem, dentro dessa escala, você tem a Puma, aí a Puma, a gente brinca que tem as BUs são Business Units, ou unidades de negócio, e você tem isso, basicamente nessa indústria, quase todas são assim. Você tem lá Team Sport, ou futebol, você tem running, você tem Sport Style, que é o lifestyle, você tem, no nosso caso, a gente tem Motorsport, né? Temos parceria com Ferrari, com outras escuderias também, com o próprio Leclerc. Essas BUs trabalham de forma não independente, né? É uma autonomia, mas você tem a mãe Puma, né? A marca mãe, as marcas Puma Futebol, Puma Running, Puma... E aí você tem os produtos. Você pode fazer uma campanha só focada em um produto, ou você pode fazer uma campanha só focada no Puma, ou você pode fazer uma campanha de BU, né? De unidade de negócio. Essa era uma campanha de Puma Running. Tá? Ou seja, não é uma campanha global da Puma. Era global. Ela é global na esfera, mas ela não é uma campanha de toda a marca Puma. Ela é uma campanha especificamente da Puma de corrida. Porque vamos pegar o processo de consideração ou de conversão do consumidor. Você vai ter o que a gente chama de top of mind, né? A marca top, né? De lembrança. E aí você tem o que a gente chama é difícil traduzir tudo, eu vou pedir desculpas. O que a gente chama de spontaneous brand awareness, né? Que é a lembrança de marca espontânea. E aí depois você vem para consideração, aí depois você vem para conversão, e você vai indo, você tem um funil E todas as marcas medem como você está em cada parte do funil, mercado a mercado. Então, a gente entendeu que a gente tinha que elevar o Puma Running, para você depois ir lá escolher o produto dentro da nossa oferta de produtos de running que a gente tem, mais do que necessariamente focar num produto. É uma escolha estratégica, não tem certo ou errado. Cada momento você pode fazer um ou outro, tá? Então foi uma campanha de marca focada no público de running, não focada, dedicada ao público de running, mas com uma audiência... pode atingir todo mundo. Porque se você pega Eu fui impactado por ela, então, querendo você ou não, corre. E eu não corro. Exatamente. Então, essa é a ideia também, porque... E esse é um ponto que a gente está falando de elevação de marca. Se você faz formatos muito nichados, você não impacta o cabelo dentro de uma campanha dessa. Então, você pode não ter considerado, eu não vou correr, mas o seu próximo calçado para você andar, caminhar ou fazer uma coisa, você vai falar, pô, mas eu gostei daquela campanha da Puma. Então, te ajudou nessa questão de construção de marca para essa categoria também. O fato de não ter celebridades ou atletas foi uma questão de pesquisa justamente de entender, não, são corredores reais, todo mundo ali são corredores reais, para que causasse essa identificação mais rápida ou mais suave, vamos dizer assim, e não forçada, e tem vezes sim que você usa o atleta para te dar essa credibilidade que é aquilo que a gente está conversando. Nesse caso não precisava do atleta. A gente não precisa colocar todo mundo ali embaixo de uma campanha só para dizer que está usando, entendeu? São estratégias diferentes de acordo com a necessidade que você tem. E aí tem um outro ponto entre ter o atleta, ter um desconhecido, mas tem essa figura do influenciador que, eu não vou dizer que está entre um e outro, mas ele está numa parte próxima, assim, porque ele pode ser desconhecido de muita gente, mas ele tem ali um público dele, e às vezes ele tem milhares, milhões de pessoas acompanhando ele. Entre essa figura aqui e o atleta, já é um dilema para a marca hoje, na hora de fazer uma campanha? Porque, deixa eu tentar colocar de um jeito mais... Mas eu acho que eles coexistem, de novo. Eu acho que a gente... Desculpa te cortar no seu pensamento da pergunta. Você não precisa escolher entre um e outro, a não ser que a sua estratégia você perceba que faça mais sentido ter um do que o outro. Ou você pode achar o papel para cada um deles. O atleta não vai fazer o TikTok,
mas ele vai estar usando em campo e vai fazer outra coisa que vai colaborar dentro desse exercício ou dessa jornada, né? Porque a gente está falando muito de mídia. Eu brinco que a gente tem que ter esse olhar de mídia para a pessoa, mas as pessoas não são formatos de mídia, são pessoas. Então, como você vai equilibrando tudo isso? Que é a campanha, você começou ali, televisão, tal, aí você vem com influenciadores, aí você tem o ponto de venda, porque o Capello foi impactado alguma hora pela campanha, depois ele foi passear no shopping com a família e ele viu na vitrine, depois ele foi olhar as notícias no celular e apareceu lá num outro formato, depois ele foi ver o jogo e estava lá o atleta utilizando. É quase que... Como fazer isso de forma natural é o mais difícil. Uhum. Como que você cobre esse exercício? A gente brinca de zoom in, zoom out, né? Como que você faz o zoom ali... Para estar presente, aí sumir um pouquinho e reaparecer de um jeito natural. Por isso que é aquela questão de integração, né? De marketing integrado. Para que você entenda que os seus canais não trabalham separados na cabeça do consumidor. Internamente, a gente tem essa cabeça de que o consumidor sabe cada canal, seja ele de PR, seja ele de relações públicas, né? Seja ele de mídia, seja ele... que o consumidor sabe que aquele produto é amarelo. Não. Então, mas visto do seu ponto de vista, eu entendo. E quando a gente está falando da Puma, que tem um orçamento privilegiado em relação a outras empresas, também fica talvez um pouco mais fácil de tomar essa decisão de espalhar esse investimento. Mas o que eu ia refrasear é o seguinte, você imagina um atleta de, sei lá, ciclismo, ou de corrida, running, para ficar no exemplo que a gente já estava. Esse corredor, ele tem nas redes sociais dele 20 mil seguidores. O que pro nicho nem é pouco. Tá? Sim. Só que na hora de vender um patrocínio, ele talvez perca essa oportunidade para a moça de cabelo roxo que dança e que tem 9 milhões de seguidores no TikTok. E eu tenho até um exemplo que está na minha cabeça aqui, que eu não... Essa menina de cabelo roxo, ela sempre aparece com a mesma dança. Ela já apareceu na minha timeline umas 500 vezes. E ela, em algum momento, a pessoa que tem lá o orçamento da Puma ou de qualquer outra marca, pode tomar a decisão de falar assim, cara, eu preciso falar com o público dessa menina, eu vou colocar meu orçamento nela. Aí você diz, não, mas tem espaço para os dois. Teoricamente, assim, mas assim, o orçamento é limitado. Em algum momento você vai fazer uma decisão que você vai deixar de patrocinar aquele atleta de 20 mil seguidores, porque aquela menina de 9 milhões dá muito mais resultado no marketing de performance. Na quantidade sim, na qualidade provavelmente não. Se a gente estava falando de um calçado de running, o que é mais crível, né? O que te dá mais credibilidade? Se você tem um calçado que é específico, te dá um desempenho e tudo mais, o atleta te entrega mais isso do que o influenciador. O influenciador pode te ajudar em outras situações. Por isso que eu não gosto de cravar essa é a fórmula, porque a fórmula vai depender do briefing. Um dos exercícios mais difíceis que existe é você fazer um bom briefing. E existe uma preguiça danada para se fazer um bom briefing. As pessoas, ou as marcas, ou as agências tendem a ir reagindo, olha, eu tenho essa solução. E aí vamos voltar naquele ponto, estamos fazendo isso aqui é importante para atingir esse objetivo ou não? Então, isso eu fui pegando também com o tempo, na minha carreira, de entender, o que é importante, quais os objetivos, e esses objetivos, como que cada um desses canais vão ajudar a atingir esses objetivos. Você falou, tem um budget. Às vezes não é o budget, porque você fazer uma vitrine de loja já estava num orçamento, só que existe um descompasso, às vezes, de você está fazendo mídia, uma empresa está fazendo mídia aqui, e o seu time de trade marketing, né, que a gente chama, está fazendo vitrine de outra coisa. Isso acontece muito. Mas em última instância, assim, vai chegar um ponto em que vai se dizer, olha, o orçamento da Puma para um ano é de, sei lá, 500 milhões de euros, de dólares, seja lá qual for a moeda. Em algum momento tem um limite, né? Sim. Você acha que o mercado ele pensa mais como o Fábio Cado, do jeito que você está me descrevendo agora, ou ele pensa mais desse jeito, talvez distorcido, de que, olha, é melhor colocar o patrocínio na menina que dança e tem 9 milhões de seguidores no TikTok, e isso vai gerar a insatisfação e a precarização dos atletas que talvez precisassem de um patrocínio? Se você pensar quem quer entregar resultado de curto prazo, vai no cabelo roxo. Não tenho dúvida nenhuma.
Porque é um lugar seguro. Você vai lá e depois, vamos pensar com a cabeça da agência. Mas você me indicou o cara aqui, esse de 20 mil precisa de mais tempo para trazer resultado. Aquilo que a gente estava conversando. Eu preciso vender esse tênis, esse calçado, esse modelo vai acabar em 6 meses, depois não tem mais. Vai no Cabelo Roxo. Eu quero construir minha marca com uma marca de credibilidade em running. Vai no Atleta. Em algum momento você pode usar o Cabelo Roxo para dar um boom em algum modelo que você precisa. Né? Mas entender... Eu acho que, de novo, aquela questão do curto prazo imperou muito forte nos últimos 10 anos. Porque ele te traz número bacana, a gente tem uma alegria danada de dividir número verde, né? Olha, não sei quantos, não sei o quê. Qual a qualidade desse número? Né? É legal discutir um pouco de qualidade do número também. Uhum. No universo futebol tem muito isso. A torcida tem 30 milhões. Aí tem 30 milhões... Sua média de público é 60 mil. Você vende X mil camisas no ano. Você tem os sócios torcedores 100 mil. Tá, cadê os outros 29 milhões? Pra que você fala que você tem... A conta estava errada, né? Você tem 30 milhões de simpatizantes. Agora, de consumidores, talvez você tenha 1 milhão. Já que você entrou nesse tema, deixa eu te fazer uma rodada de perguntas idiotas. Vamos. Talvez isso vire um quadro um dia. Assim, momento das perguntas idiotas. Uma questão que já é batida, que eu acho que até muita gente que assiste a gente já vai saber a resposta, mas muita gente talvez não saiba. Um jogador, ele chega no clube, o salário dele é altíssimo, aí alguém vai lá e aponta que essa conta está ficando muito cara, e o dirigente diz assim, não, fica tranquilo, porque com as vendas de camisas desse jogador... Né? Ou então, às vezes, o jornalista está na bancada de um programa e ele fala assim, gente, só com que esse jogador vai vender de camisa, vamos fazer uma conta básica aqui? Se o tal clube vende 500 mil de camisas a R$300, pô, paga é o primeiro erro, porque você nunca pode fazer o preço cheio disso. Porque se a camisa custa 300, o clube não fica com 300, obviamente. Né? Então, você entender o que compõe um preço de camisa seria o primeiro exercício. Se a parte do clube, que aí vai depender do contrato de royalty, o clube quiser dedicar toda essa parte só para pagar esse jogador, é uma decisão desse clube. Mas provavelmente você vai ter que vender muito mais camisas do que essa conta inicial que você fez. Então, esse eu acho que é o erro básico, um erro muito grosseiro, né? Grosseiro de você pegar e fazer essa conta preço cheio, tal, aí vai receber tanto aí. E o cara que vendeu? E a empresa que fez a camisa? E o imposto? E o governo e tudo mais? Desses 300 sobra quanto para o clube? Sobra 30. Sobra 60. De novo, vai depender do acordo que você tem. Então eu vou pegar esses 60 e vou multiplicar pelo número de camisas. Quer dizer que o clube então vai pegar todo esse dinheiro aqui e vai colocar lá. Nesse jogador. Essa é a melhor estratégia. Não, e também tem uma questão, o clube não é que ele sai de 0 a 500 mil camisas vendidas, ele já vendia, sei lá, e 500 mil a gente está exagerando aqui, né? O clube já vendia 100 mil camisas no ano, e aí quando chega aquele jogador especial, ele passa a vender 120, 150, então a gente está falando do excedente, né, do que vem além. Então desse valor excedente, você vai pegar um percentual de royalties e vai acrescentar essa soma. É claro que o jogador ele traz um resultado adicional ao clube. Sim. O Neymar, quando vai jogar no Santos, causa esse benefício. Mas aí você calcula o salário do jogador versus o que ele gera de receita e nunca essa conta fecha pela via financeira. E parar de resumir esse adicional à venda de camisas. Né? Claro. Vamos ver tudo que ele pode fazer, trouxe uma marca e tudo mais. E aí você vai compensando, igual você falou. Ele se paga nisso, provavelmente nunca vai dar break-even. Não conheço nenhum caso de que o cara se pagou só com ações comerciais. De novo, a não ser que você dedique todas as receitas comerciais desse clube a esse jogador. E aí o que você faz com o resto do clube, eu não sei. Talvez aí você consiga achar um case de break-even. Break-even é quando a conta fica no 0 a 0. Exato. Traduzindo tudo. Uma outra pergunta, talvez nem tão idiota, mas também de interesse popular. Por que a camisa... de futebol, especialmente, por que ela é tão cara? Olha, tem alguns elementos que tornam ela cara. Eu acho que a questão de produto, muitas acabam vindo com tecnologia que não necessariamente você tem no país.
Ou se você tem no país, aí você tem que começar a criar algumas versões diferentes, que chama versão jogador, versão torcedor. Você tem uma questão de imposto alto, você tem um custo pirataria altíssimo, altíssimo, eu não vou lembrar os números, mas no Brasil, coisa de bilhões. E como é que você concorre, né? E não é só a marca nesse caso, porque esse é um jogo de 3 partes, né? É a marca, é o vendedor, Centauro ou qualquer uma dessas do gênero, e o clube. Todos esses vão discutir esse custo, esses royalties, esses impostos e esses riscos que a gente está conversando também. E quanto esse cara da Centauro paga para ter a loja ali perto do Allianz, quanto o varal ali da esquina paga para ter isso, né, ali dentro. O Brasil me assusta a maneira como é fácil entrar produto pirata aqui. Mesmo todo mundo ciente disso. Existe uma tecnologia hoje muito forte de cópia. Eles copiam muito rápido. Não paga imposto, não paga os direitos do trabalhador, não tem testes hoje. Todas as camisas da Puma, existe um teste, inclusive, para ver se ela tem materiais tóxicos, qualquer coisa do gênero. Questão de trabalho, de novo, não pode ter trabalho escravo, não pode nada. Esse é o correto, e isso tem um custo. Toda essa indústria que consome, todo mundo consome fora disso, está ajudando a alimentar esse tipo de situação que eu falei. E esse custo pirataria que você está chamando é porque, à medida que uma boa parte da população consome camisas piratas e não consome uma camisa oficial, a fornecedora ela acaba tendo que aumentar o seu valor para conseguir fechar a sua conta como um todo, porque ela tem que olhar para a unidade de negócio como não é só pagar a própria camisa, mas é pagar o pessoal administrativo, pagar toda a sua operação. Eu só não quero que fique a impressão que eu estou resumindo a isso. Apenas a isso, claro. Isso não, você citou também o imposto, o custo de produção, todo o resto. Isso faz parte também, mas eu acho que tem uma questão também eu concordo com você. Se você pegar um poder aquisitivo, um salário mínimo, o preço é muito caro. É caríssimo. O preço é muito caro. Mas é uma questão que eu acho que não é só dessa indústria. Eu não vou entrar nisso. Acho que tem muitos produtos que não estão condizentes com o poder aquisitivo do brasileiro. E eu entendo o lado do consumidor, porque realmente os preços são altos. Mas é que quando a gente vai fazer a reportagem e quando eu pergunto para alguém do mercado por que o custo é alto, e você vê o breakdown, né, o detalhamento dos custos todos, olha, a camisa custa R$300, mas aí você tem que entender que desses 300, metade do valor vai para o lojista. Exato. Então já sobrou 150. Aí você vai tirar 50, 60 reais do custo de produção, sobrou 100. Aí você vai tirar mais impostos, aí sobrou, tirou 30, 40 reais. Logística, distribuição, etc. Tirou o royalty do clube. Aí era no passado coisa de 8, 10%. Hoje o royalty já está mais alto porque não tem aquela verba fixa. Exato. Então quando você vê a margem de lucro da empresa de fornecimento de material esportivo, como a Puma, como a Adidas, a Nike, etc., não é uma margem que você olha e fala assim, poxa, é essa empresa que está causando esse preço exorbitante, entendeu? Você percebe que é um problema da indústria. Um tabu aqui, ou trazer um pouco de polêmica. Nenhuma marca ganha dinheiro com um clube grande. Não é o objetivo. Tá? Então, eu só estou falando isso porque às vezes tem isso também. Vocês estão aí ganhando um monte de dinheiro às custas do clube e tal. Não, os contratos são altos. Você tem aquela parceria pela exposição, pela audiência, pela credibilidade, pela parceria de valores, por tudo isso que você está falando. Você está pagando isso também. Você não está fazendo dinheiro ali. Eu já ouvi isso várias vezes, tá? Você está investindo dinheiro ali. Para quem está ouvindo e assistindo a gente, saiba que eu já ouvi isso várias vezes de diferentes marcas de material esportivo. A conta do clube ela não fecha, ou raramente fecha, e quando fecha é assim... O Flamengo com a Adidas num ano especial que a venda estourou e aí fecha e dá algum lucro. O clube grande mas muito em geral difícil. A conta fica no vermelho. Muito, por isso que você tem que ter aquele olhar de mídia que a gente estava conversando aqui um pouco também. Olha, essa aqui também está me ajudando nessa exposição nisso. Eu poderia estar fazendo mídia em vez de estar num clube. Poderia estar investindo mais na campanha de running em outro canal. Não, mas esse é importante para a gente. É importante ter a parceria, é importante ter a distribuição, é importante ter a paixão, questão da relação emocional, torcedor, audiência e tudo mais. Tudo isso é importante. Por isso que as marcas fazem esse investimento.
Nenhuma marca vai num clube grande pensando, vou assinar o Real Madrid, o Manchester, porque eu vou ficar milionário. Barcelona. Não vai. Não vai ganhar nenhum dinheiro, vai perder dinheiro. Não vai perder o dinheiro, não quero usar o perder. Claro. O que vai você está dizendo é assim, se você olhar para o negócio individualmente, só na conta de receita e despesa do investimento de uma marca, naquele clube, sim. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Real Madrid, Manchester United, Barcelona, qualquer que seja, aquela conta provavelmente vai terminar negativa a maior parte do tempo. Sim. Porém, aquele investimento, pelo fato de trazer muita mídia, muita visibilidade, muita paixão dos torcedores, exato, ela já começa a se pagar quando você olha para o restante do negócio. E tem outra coisa que eu já ouvi falar muito também. Quando a camisa do Flamengo ou do Real Madrid você vai colocar na estante de uma Centauro, de uma Netshoes, seja lá online ou offline, ela ajuda na negociação para você colocar outros produtos isso tem também. em exposição. Isso Quer ajuda. Dizer, você quer ter as chuteiras, as sapatilhas da Puma em boa visibilidade. Na negociação você diz, você quer colocar a camisa do Palmeiras aqui? Ok, mas você vai ter que trazer esses outros produtos também para ter... Isso também ajuda. Isso funciona também. Sim, é correto. A informação é correta. E faz parte do jogo, porque se você mudar para uma indústria de bebida, olha, compra essa daqui, mas você leva essa junto. Claro. Isso multiplica em todas as negociações comerciais. Mas isso acontece sim. Mas é legal você dizer isso sobre esse relacionamento com clubes, porque as pessoas romantizam também essa... Até porque o torcedor geralmente é fanático e ele entende que o clube dele é a coisa maior que existe no mundo. Alguém de mercado dizer isso talvez quebre um pouco a fantasia. Eu era muito exigente com todo mundo na época da Puma Brasil, qual o nível do trabalho que a gente ia ter com o Palmeiras. Porque é um trabalho muito difícil, você tá vidraça o tempo todo. Todo torcedor entende que o seu clube é o maior do mundo e merece o maior tratamento do mundo. Então você fazer esse tipo de trabalho e pensar e ter esse foco não é fácil. Mas se você faz isso também de uma forma legal, os resultados aparecem. Acho que você cria essa relação que a gente estava conversando. E a Puma com o Palmeiras na época substituindo uma concorrente de muitos anos, e aí depois, agora 3 renovações, já foram a 3ª renovação, a 2ª renovação, isso demonstra que isso está acontecendo. Né? Mas você está sempre sob ataque, vamos dizer assim. Qualquer escorregadinha, o torcedor pode vir contra você também. E assim, a gente falou sobre atletas, embaixadores e clubes, assim, clubes e seleções. É fundamental para uma marca como a Puma ter clubes e seleções, pelo menos assim, carros-chefes em... Sim. Eu acho que sim, porque também você tem essa visibilidade, uma seleção você tem uma visibilidade muito mais esporádica. O clube, principalmente no Brasil, quarto e domingo. Fora o que nos programas hoje em dia se cobre tudo, né? Você é especialista, você sabe disso, vai desde o treino até não sei o que, então você tem uma visibilidade grande. O risco aqui é também você pegar essa visibilidade, tem alguns relatórios que falam, você estava tanto, multiplica pelo preço de publicidade, esse é seu resultado. Não, porque também com a qualidade da leitura ou da relação com esse torcedor, você vai construir além de um logotipo. Eu tive uma palestra uma vez que eu vi, que eu esqueci o nome dele, agora esse cara falou, colocar um logotipo numa placa qualquer idiota faz. Isso ficou na minha cabeça, assim, nunca quero fazer um trabalho que vai ser, paguei X milhões e eu tô no backdrop na camisa. Não. Isso para mim é medíocre, desculpa. O que tem que ir além? Quando você cria essa relação com o torcedor, seja nas suas campanhas que são feitas para eles, seja nas ações que você tem durante 12 meses para se relacionar com eles, seja no jogo, seja em momentos de derrota ou de vitória, como que você está trabalhando com eles também, você tem que ter a distribuição, quais os produtos que você está entregando, né, para estar ouvindo eles no desenvolvimento ou não. Acho que você tem vários elementos. E eu acho que os clubes tinham que ter sempre essa visão também. Os clubes, eles acabam terceirizando a ativação para as marcas. Ok, justo. Nenhum clube é agência de ninguém. Mas o que o clube oferece de oportunidade para fazer essas ativações, ou sempre a marca tem que estar lá te provocando o clube também? Acho que a partir do momento que o clube começa a te mostrar que, olha, eu te entrego mais do que o seu logotipo, ele vai atrair muito mais marcas. Não estou falando do meu segmento só, não. Estou falando geral. É uma oportunidade gigante. Você tem clubes na Europa que tem
36 parceiros comerciais, 45 parceiros comerciais, e você tem 2 marcas na camisa, como é que ele consegue vender as outras 34 propriedades? Porque ele está entregando alguma coisa. Então, acho que o Brasil melhorou nisso, mas ainda tem muito espaço para desenvolver. Legal. Para não dizer que não falei de dinheiro, a Puma, nos seus relatórios financeiros recentes, ela demonstra ali algumas dificuldades em relação a prejuízo líquido, etc. A gente não precisa entrar em numeralha aqui, mas tem a ver com tarifas, Estados Unidos. Eu queria que você desse uma pincelada para a gente entender esse momento. Eu acho que é um momento que está impactando a indústria como um todo. Se você olhar o número não só da Puma, de todas as marcas, inclusive ali passando um pouco também para o mercado de luxo, de moda, você vê o mesmo comportamento. Questões de tarifas, sim. E justo disso também você vê a questão do currency, né, o câmbio. Ele está flutuando muito. Então, como você fazer essa previsão, E tem 2 mercados que são muito importantes para qualquer marca que estão instáveis. Os Estados Unidos, por motivos óbvios, e a China, por uma questão também de consumo de marcas locais. Está acontecendo muito esse movimento na China. Então, tanto na nossa indústria, estão consumindo mais marcas locais do que as marcas estrangeiras, e isso na indústria de moda também está acontecendo. E aquele boom que teve no mercado de luxo da China, ele começou a retrair também. Então, eu acho que, no nosso caso, tudo está sendo também revisto, entendendo essa nova realidade, o que vai acontecer, mas é normal você ter um impacto quando a economia global também passa pela turbulência, e você vindo de 10, 15 anos de crescimento, como a gente vê. Então, quando parece que tá tudo ruim, é uma empresa de 8 bilhões de euros, né, de receita. Você sobe, você desce, e você tem que corrigir rotas. Isso aconteceu com os concorrentes, já aconteceu com outros, está acontecendo com alguns agora também nesse sentido. E eu acho que a gente vive aí não é nem minha área, mas uma especulação, uma volatilidade muito forte, né? Então você promete que vai crescer 5, você cresce 5, parece pouco. Tinha que ser 7. Pô, você prometeu 5, nada está crescendo 5, você entrega 5, pouco, as ações caem. Então, eu estou aqui tentando criar um exemplo qualquer, não é o exemplo da Puma, mas acho que isso está acontecendo bastante também. E impacta, né? Impacta porque, óbvio, você tem os acionistas, você tem tudo isso em cima para entregar os resultados. Mas eu estou muito confiante. A gente tem um CEO novo agora, começou no dia 1º de julho, já começou a tomar algumas decisões, o que a gente vai fazer, quais os planos para os próximos meses. É uma marca muito forte, uma marca que tem desejos, produtos, todos os ingredientes a gente tem. É entender, né, o cenário e como reagir a esse cenário da melhor forma. Muito bem. Eu gosto de falar de número claro. E de dinheiro, mas você da área de mídia, conectado em marketing, então eu também não vou ficar te espremendo aqui sobre finanças, porque não é a tua área. E é uma empresa também de capital aberto. Eu posso falar tudo que é público, e é isso. Mas eu sei que tem restrições, inclusive para as declarações que são dadas, então também não vou... Para os interessados, podem ir no puma.com, lá no site, e faz o download de todas as informações. E quando este episódio for publicado, eu vou fazer também a minha leitura da parte financeira para a gente casar os conteúdos e entregar o melhor conteúdo para o nosso assinante da newsletter do Sport Insider. Inclusive, quem não assinou ainda, assine. Terças e sextas a gente tem conteúdos, e esse é o nosso programa de... Já assinei lá na Alemanha, te falei. Foi um dos primeiros. Obrigado você por participar aqui. E desejar sorte aí no seu novo empreendimento. Parabéns pela iniciativa. É importante a gente ter aquilo que a gente está falando da fragmentação, ou de como você consome a mídia. Não é porque você vai se interessar em esportes, ou negócios do esporte, que você vai deixar de ver o jogo. Não, tem espaço para todo mundo. É gostoso, quanto mais conhecimento você tem, melhor você avalia tudo que tem, seu clube, sai daquela conversa só de bar. Deixa a conversa de bar, é legal também. Deixa a conversa de bar pro lance que aconteceu e tudo mais. Não queira ficar discutindo tamanho de torcida, receita e tudo mais na conversa de bar. Exato. Acho que isso, então, parabenizar pelo espaço e desejar muita sorte. A gente tenta qualificar a conversa e inspirar. Se você é jornalista, inclusive, saiba, pelo exemplo do Fábio, que você tem motivos de esperança. Porque o Fábio, quando eu conheci o Fábio,
Fábio era colunista da Carta Capital. E do Terra. E do Terra. Sobre marketing esportivo, isso lá em 2010. A sua formação é de jornalista? Não, né? Tem as duas, jornalismo e publicidade. Jornalismo e publicidade. Ou seja, há futuro para nós. Porque se o Fábio consegue hoje estar na Puma, trabalhando na Alemanha, a gente tem futuro. Era 2010, como você falou, acho que se a gente comparar o que acontecia em 2010, 2025... É outro planeta, né? Tá evoluindo, tem um negócio, tem um caminho. Eu acho que todas essas iniciativas, como o seu canal também, como sua empresa e tudo mais, isso não se conversava em nada. Era difícil achar conteúdo local. Entrevistar alguém local para falar disso era zero. Não. Você foi ajudando a abrir as trincheiras e hoje com o que tem tinha mais, na época, mas, hoje é muito mas mais. Foi um trabalho interessante. Foi legal justamente para começar a colocar isso com um público maior e sair daquela questão, de novo, o Max Esportivo é um logo na camisa. É isso aí. Muito obrigado ao Fábio Cado, obrigado a você que nos assistiu, nos ouviu. A gente se encontra às sextas-feiras aqui nos estúdios da N Sports em São Paulo, no Sport Insider.